Oi, eu sou Alexandre e esse é o nosso prota, Rento Faina, que apesar de ser pobre e um aventureiro extremamente fraco, ele conseguiu deixar sua vida ainda mais complicada depois de morrer. Mas isso não impediu ele de continuar correndo atrás de seus sonhos. E hoje eu vou te contar como isso aconteceu. Então deixa aquele like e se inscreve no canal para não perder nenhum app como esse. Como de costume, nosso prota levanta cedo, se arruma e vai até a guilda para procurar por serviços, já que ele é apenas um aventureiro de classe bronze e seu sonho é chegar na classe Mithril. E esse é o motivo de todos os seus esforços, já que mesmo sendo um aventureiro há 10 anos, ele ainda não tinha desistido. E embora ele estivesse extremamente longe de realizá-lo, seu sonho continuava vivo em sua mente. Continuando sua rotina, se ele não encontra um serviço que o agrade, ele vai até o labirinto do Reflexo Lunar, um lugar que ele estava extremamente acostumado a andar. E por esse lugar já ter sido 100% explorado por todos, você dificilmente encontrava alguém por lá. Mas dessa vez, ao entrar no labirinto e seguir pelos caminhos, ele encontrou uma passagem secreta. E ao invés de relatar à guilda e ganhar um bom dinheiro com isso, sua ansiedade e alegria eram tanto que ele resolveu explorar a nova área sozinho, por mais suspeita e perigosa que ela parecesse. Chegando no final desse caminho, ele se depara com um templo e uma criatura celestial gigantesca, possivelmente um dragão, que com apenas uma mordida tirou sua vida. E acabou com seu sonho de ser um aventureiro de classe Mithril. Pelo menos era isso que ele tinha pensado, já que pouco tempo depois ele acordou e ao olhar seu reflexo na água, no lugar de seu rosto, ele viu uma caveira. E o monstro gigantesco não estava mais lá. Embora ele estivesse em choque, ele estava vivo e tinha se tornado um morto-vivo. Agora, uma nova vida começa para o Rento Faina. Como ele sempre foi fraco, ele estava acostumado a lidar com problemas e se acalmou rapidamente, pensando nas possibilidades que ele tinha. Seu primeiro pensamento foi voltar para a cidade, mas ele morreria se fizesse isso, já que agora ele era um monstro. Então, ele decidiu esperar pelo próximo aventureiro e tentar falar com ele. Infelizmente, ele era um esqueleto e não sabia como falar. Enquanto ele estava pensando em tudo isso, ele caminhava pelo labirinto, que continuava cheio de monstros e tesouros que poderiam ser conquistados, até se encontrar com outro esqueleto e partir para cima dele. Ao levantar sua espada, ele cai de costas, pois não estava acostumado com seu novo corpo. Felizmente, o esqueleto que também estava indo bater nele quebra sua perna no processo e fica tentando colocá-la no lugar. Apesar da luta estar feia, Rento testa mais algumas coisas e descobre que pode usar sua energia espiritual, transformando a luta feia em uma luta fácil, pois depois disso, com apenas um ataque, ele matou o monstro, que inesperadamente começou a brilhar e uma energia amarela saiu dele e passou para o Rento. Ao presenciar essa cena, ele lembrou de uma pesquisadora falando sobre a evolução existencial, onde em casos raros um esqueleto poderia evoluir e se transformar em um ghoul. Apenas esse pensamento criou uma nova esperança para Rento, e seu novo plano era evoluir para ghoul, pois ele se parecia mais com os humanos. E com isso ele poderia esconder seu corpo com um manto e voltar para a cidade. Colocando seu plano em prática, ele começa a matar vários monstros do labirinto, além de coletar o que eles deixavam para trás, para vender quando chegasse na cidade. E durante horas, mesmo matando diversos deles, sua evolução não estava sendo rápida. Mas novamente, podemos ver que o Rento é muito resiliente, e enquanto ele matava os monstros, ele descobriu diversas coisas, além de ter vários pensamentos e lembranças de quando era vivo. Ele descobriu que por ser um esqueleto, ele não sentia fome, nem sono e muito menos cansaço, já que cada monstro que ele matava, ele se curava e ficava cada vez mais forte. Para melhorar mais ainda, ele conseguiu usar sua energia espiritual, sua mana e sua energia divina. E embora fosse raro uma pessoa conseguir usar os 3 tipos de energia, ele não era forte em nenhuma delas. Mesmo quando ele era humano, ele já pensava não levar jeito para ser aventureiro, mas isso não o impediu de treinar todos os dias durante 20 anos, adquirir novos conhecimentos com sua amiga pesquisadora e fazer de tudo pelo seu sonho de um dia se tornar um aventureiro de classe Mithril, a classe mais alta de todas elas. E não era porque ele tinha se tornado um esqueleto que ele iria desistir. Então, com mais vontade ainda, ele continuou matando monstros e percebeu que estava mais forte do que quando era humano. De repente, depois de matar um slime enquanto ele estava indo coletar o seu líquido, o corpo esquelético do Rento começa a brilhar e sua evolução finalmente acontece. E apesar de ele não ter ficado mais bonito, agora ele tinha uma carne para tocar e cordas vocais para serem treinadas, já que até o momento ele apenas conseguia gritar, e seu plano inicial parecia cada vez mais perto de ser realizado. Além dessas mudanças visuais, a força de seu corpo e suas energias também ficaram mais fortes, e agora ele era capaz de matar goblins com extrema facilidade. Surpreendentemente, depois de eliminar os goblins, ele escuta uma luta acontecendo, e imediatamente corre até lá, encontrando uma aventureira que estava sozinha lutando contra um esqueleto. O Rento ficou muito feliz, pois fazia muito tempo que ele não via um ser humano. Mesmo assim, ele não podia simplesmente aparecer na frente dela, já que ela iria correr ou tentar matá-lo. Então, ele decidiu ficar seguindo ela e esperar por uma oportunidade, que surgiu poucos minutos depois, já que apesar da aventureira ter tido um bom treinamento, ela ainda era muito fraca e inexperiente. E enquanto ela estava sendo pressionada pelo esqueleto, o Rento resolveu ajudar, e com apenas um ataque, cortou o esqueleto pela metade. Esse ataque deixou a aventureira surpresa
surpresa e ao mesmo tempo apavorada, pois agora ela teoricamente teria que lutar contra ele. Mas inesperadamente, Urento já tinha treinado suas cordas vocais, e apesar de estar longe do ideal, já era possível entender o que ele dizia. E aos poucos eles foram conversando, mas em nenhum momento ela abaixou sua guarda, porque apesar de ser amigável, Urento ainda assim era um monstro. Depois de explicar a situação, Urento pediu para ela comprar roupas para ele na cidade, mesmo sabendo que ela poderia denunciá-lo para a guilda. Mas curiosamente, apesar da aventureira estar o tempo todo desconfiada, ela resolve ajudá-lo. Agradece ele por ter salvo sua vida e jura pelo seu nome, Rina Rupad, que iria voltar com o que ele pediu. Para ganhar a confiança dela, nosso prota, além de ter largado sua espada, também deu dinheiro para ela comprar as roupas novas e disse que ela podia ficar com o Troll. Agora, só restava ele esperar e torcer pelo melhor. E obviamente, ele não esperou parado e voltou a matar monstros para ficar mais forte. No dia seguinte, Arina voltou com uma sacola gigantesca, e ao se encontrar com Urento, ela ainda estava com medo e se desculpou pelos seus modos. Mesmo triste com a situação, Urento entendeu e disse que estava tudo bem, que quando ela se acostumasse, ela podia se aproximar dele, e imediatamente abriu a sacola para ver suas roupas novas. Assim como ele tinha pedido, ela comprou uma grande túnica para ele, além de luvas e pedaços de pano para cobrir sua pele. Toda essa situação deixou nosso prota emotivo, e apesar de não conseguir chorar, ele tentou. Mas depois que ele se vestiu e se olhou no espelho que ela trouxe, ele voltou a ficar triste, pois ainda assim estava chamando muita atenção. Felizmente, ela tinha pensado nisso e tinha comprado uma máscara para esconder seu rosto. O que ela não sabia é que quando ele aproximasse a máscara de seu rosto, ela iria grudar e não iria sair mais. A máscara estava amaldiçoada, e embora ela tivesse verificado isso, era uma maldição diferente, que só se ativava depois de colocar a máscara. Urento até mesmo tentou utilizar sua magia divina para quebrar a maldição, e apesar de ter tido efeito, sua magia ainda não era suficiente. Arina se desculpou pela situação e disse que iria ajudá-lo com aquilo. Mas Urento disse que estava tudo bem, já que ele teria que esconder seu rosto de qualquer jeito. Então, eles partiram para a cidade. Dentro da carroça, ela contou que veio da capital, já que lá não tinham missões para novatos. E assim como Urento, ela queria ficar mais forte e se tornar um aventureiro de respeito. Chegando no portão da cidade, Urento novamente agradece a Rina, pois se não fosse por ela, aquilo jamais estaria acontecendo. Além disso, ele também fala que não quer mais causar problemas, já que se descobrirem que ela estava ajudando um monstro, ela poderia ser considerada uma criminosa. Mesmo assim, a Rina diz que não tinha problema, pois se não fosse por ele ter salvo a vida dela no labirinto, ela também não estaria ali. E como agradecimento, ela iria ajudá-lo, não só a entrar na cidade, mas em tudo que ela pudesse. Chegando na vez deles se identificarem para os guardas, obviamente, eles foram parados, pois Urento tinha uma aparência muito suspeita. Por sorte, a Rina estava lá para ajudá-la, já que ele não sabia como reagir depois que o guarda pediu para ver seu rosto. A Rina disse que sua máscara estava amaldiçoada e que não tinha como tirar. Além disso, ela disse que ele tinha sido atacado por um monstro, e por isso, ele falava estranho e estava escondendo seu corpo. E aproveitando as falas dela, Urento pediu para o guarda tentar tirar sua máscara. O guarda se esforçou, mas a máscara nem se mexeu. E depois disso, eles permitiram que eles entrassem. E novamente, Urento agradeceu pela ajuda. Mas logo que eles entraram na cidade, ele desapareceu, pois não queria mais causar problemas para ela. E enquanto ele assistia ela de longe, ele a elogiou, dizendo que ela tinha muito talento, que ela seria uma grande aventureira. Depois disso, ele foi até a casa da única pessoa que ele poderia confiar, sua amiga pesquisadora, que durante todos esses dias que ele tinha sumido, estava preocupada com ele. E naquele mesmo momento, ela estava pensando o que poderia fazer. E nesse exato momento, ela escutou batidas na porta, e apenas pelo barulho das batidas, ela já sabia que era Urento. Mas por ele não ter entrado, ela achou que algo tinha acontecido. Então ela se deitou e fingiu estar dormindo. E assim que ela abriu seus olhos e olhou para Urento que estava a chamando, ela se assustou e imediatamente, depois de olhar sua mão de monstro, perguntou o que aconteceu. Depois de Urento explicar a situação, ela falou que em toda a sua carreira de pesquisa em monstros e magias, ela nunca escutou uma história onde alguém é comido por um dragão e volta como um morto-vivo. E enquanto ela estava extremamente curiosa, Urento apenas a observava, pensando que essa era sua amiga Loreno, acadêmica, maga e aventureira, que mesmo diante daquela situação, ainda assim estava calma. Assim que ela parou de pensar, ela perguntou se o monstro realmente era Urento. Curiosamente, nosso prota respondeu que não sabia, que embora tivesse todas as lembranças e memórias do Urento Faina, poderia não ser ele. E essa resposta de maluco era literalmente a resposta que a Loreno estava esperando. Agora que ela estava convencida de que realmente era Urento, ela perguntou o que ele queria fazer. E novamente, nosso prota respondeu que quer correr atrás do seu sonho e se tornar um aventureiro de classe Mithril. Então ela disse que irá ajudá-lo, e a partir daquele momento, ela iria pegar as missões na guilda para ele, além de permitir que ele ficasse em sua casa, em troca de ele ajudar ela em suas pesquisas e ajudar nos afazeres. Ele disse que tudo bem, desde que ela não vá abrir nenhuma parte do corpo dele. Na manhã seguinte, a Loreno chega com muito dinheiro para Urento, já que ela tinha comprado todos os materiais que ele tinha trazido. Agora com o bolso cheio, ele vai até o ferreiro, e obviamente as pessoas o encaravam pelo caminho. Entrando na loja, a atendente também se assustou com ele, mas o tratou como qualquer cliente.
Depois de avaliar sua espada, ela perguntou se ele podia usar mana ou energia espiritual. Rento respondeu que podia usar os dois, além da energia divina. A resposta deixou ela surpresa, já que pessoas assim são muito raras. Ela também disse que ele não precisava se preocupar, que seu segredo estava seguro com ela. Por fim, ela disse que sua espada iria levar vários dias para ficar pronta, porque o ferreiro Clope se orgulha muito de seu trabalho e quando faz espadas especiais, ele precisa conversar com seus clientes. Rento disse que não tinha problema e que quando ela quisesse falar com ele, bastava ela pedir para Loreno, a acadêmica. Inesperadamente, depois da atendente entregar uma espada reserva para o seu cliente e ele ir embora, ela e o Clope começam a conversar, dizendo que não entendiam por que o Rento não pedia a ajuda deles. Eles sabiam que o homem misterioso era o Rento, já que ele era o único da pequena cidade que conseguia usar os 3 tipos de magia. Além disso, ele estava sempre com a Loreno, assim como o homem misterioso. E como eles achavam que o Rento estava com grandes problemas, nas próximas vezes que eles se encontrassem, eles iriam tentar fazê-lo falar, a fim de ajudá-lo. Enquanto nosso prota saiu para ir no ferreiro, a Lorena estava em casa, mexendo em seus livros, lendo sobre ghouls. Alguns registros diziam que alguns monstros muito fortes eram capazes de transformar pessoas em ghouls, mas em todos os casos as pessoas perdiam não só sua personalidade, mas também todas as suas vontades humanas. Novamente, ela não chega a conclusão nenhuma, e embora as chances do Rento ser ele mesmo sejam muito baixas, ela ainda assim sente que o ghoul é exatamente a mesma pessoa. Pensando no Rento, ela se lembrou de seu passado e de como ele era quando eles se conheceram há 10 anos atrás. Ela achava o mundo extremamente chato, e mesmo quando ela se tornou a pessoa mais jovem a conseguir o título de grande doutora, aquilo não significou nada, e ela fugiu de sua vida normal, sem contar nada para ninguém, pois ela estava entediada. E essa decisão levou ela a conhecer o Rento, já que assim que ela chegou na guilda e se registrou, ela estava indo fazer uma missão de coleta. E como o Rento na época ainda era de classe ferro, ele foi designado a ajudá-la. Embora ela já fosse uma aventureira de classe prata, a guilda desconfiou que ela não tivesse muita experiência, e durante a missão que eles faziam, ela se surpreendeu com o Rento, pois embora ele fosse fraco, ele sabia exatamente como colher as ervas, além de se locomover com perfeição e cuidado nas florestas, e por fim, elogiou sua maneira de lutar, já que ele ajudou ela a derrotar o Goblin que apareceu. Todos esses pontos mexeram com as emoções da garota que estava entediada. Isso fez com que ela pedisse para ele ensinar as coisas que ele sabia. E pelos próximos 10 anos, eles tinham a companhia um do outro. E enquanto ele treinava e se esforçava para alcançar seus sonhos, ela observava e fazia suas pesquisas que tanto amava. E falando do Rento, assim que ele voltou para casa, ele preparou um jantar para Lorraine, que estava com saudades de sua comida. Durante o jantar, ela falou que leu em seus livros que o caso dele era único, e o motivo disso provavelmente era por causa da evolução existencial. Rento concordou com ela e respondeu que, embora não soubesse qual seria sua próxima evolução, ele iria atrás dela, e seu único desejo era se parecer mais com os humanos. Então, pelos próximos dias, ele iria para o labirinto evoluir. E enquanto andava por lá, novamente ele se encontrou com outro aventureiro, e o salvou do slime que iria matá-lo. Inesperadamente, virou de costas e começou a ir embora, já que no mundo dos aventureiros, cada um tem que se responsabilizar por sua própria vida. Mas o homem que foi salvo correu até ele, pedindo por sua ajuda. Ele tinha acabado de se registrar como aventureiro e pediu para entrar em seu grupo, pois ele precisava muito de dinheiro. O rapaz é um cozinheiro, dono de restaurante, mas como estava endividado, ele teve que arriscar sua vida nos labirintos para tentar pagar sua dívida. Mesmo com essa história, o Rento disse que estava ocupado e não podia ajudar, mas ao lembrar de seu passado, ele mudou de ideia e falou para ele o seguir. E enquanto o homem celebrava a ajuda, o Rento olhou para o arranhão em seu braço e deu uma leve salivada, se perguntando se ele realmente era ele mesmo. Agora caminhando pelo labirinto, pelo mesmo caminho que ele descobriu antes de ser morto pelo dragão, ele volta ao local, procurar por itens raros. Infelizmente, o Rento não encontrou nada, mas quando olhou para o lado, o homem estava acenando para ele, dizendo que tinha encontrado uma passagem secreta. Ao andar pela passagem, eles chegaram em uma sala vazia, e o cozinheiro, inexperiente, continuou procurando por mais coisas. Inesperadamente, diferente do Rento, ele não conseguia ver um círculo de teletransporte no meio da sala, e enquanto andava, ele pisou no círculo e sumiu, deixando apenas seu chapéu para trás. Nesse momento, a decisão correta seria abandonar o rapaz, pois esses teletransportes sempre levam para uma armadilha ou um local com monstros fortes. Mas o Rento não podia fazer isso, pois apenas um monstro tomaria essa decisão. Então, ele corre ajudá-lo. Agora do outro lado do portal, ele se encontra com um esqueleto gigante, e olhando em sua volta, ele percebe que estava em uma sala de chefe. E o cozinheiro que tinha entrado primeiro estava ferido e desmaiado no chão. Imediatamente a luta começa e ele ataca o esqueleto com sua força espiritual, mas não teve nenhum efeito.
Rento. Percebendo isso, ele mudou para um ataque mágico, que infelizmente também não funcionou, restando apenas seus ataques com energia divina. O problema de usar esse tipo de ataque era sua espada, que poderia não aguentar a energia divina, pois se tratava de uma espada reserva, feita apenas para energia espiritual e mágica. Mas como o Rento não tinha nenhuma saída e ele precisava salvar o cozinheiro, ele decidiu arriscar tudo. E mesmo que ele fosse morrer, ele morreria lutando. Esse era o espírito de um grande aventureiro. E usando sua energia divina, com apenas 2 ataques, o grande chefe foi derrotado. E o cozinheiro foi salvo. Enquanto ele curava o rapaz, eles começaram a conversar. E o Rento, bondoso como sempre, ofereceu o drop do chefe para o cozinheiro endividado. Obviamente, em troca de favores. O homem, além de surpreso, ficou extremamente grato com a oportunidade. E falou que faria qualquer coisa que ele pudesse. Apesar de achar que não conseguiria fazer nada à altura. Mesmo assim, Rento não pediu nada muito complicado. Ele apenas queria ajuda para comprar coisas na cidade e entrar na guilda, já que por ter sido atacado por um monstro, seu corpo não permitia mais ele fazer isso. Além disso, ele também pediu que pudesse comer de graça no restaurante do homem, sempre que quisesse. E em lágrimas, o homem aceitou, dizendo que ele podia comer à vontade e quantas vezes quisesse. Depois de entregar o material do monstro, o Rento guiou o rapaz até a saída, já que ele realmente não conseguia enxergar os círculos mágicos. Antes de ir embora, nosso prota percebeu que além da saída, existia uma continuação da sala do chefe, mas aquilo teria que ficar para mais tarde, e ele também foi embora. Agora, em frente ao restaurante do cozinheiro, o Rento se surpreende, pois achou que seria menor e mais sujo. E ao ouvir a voz de seu marido, a Isabela, que estava preocupada, abre a porta e pula sobre ele para recebê-lo. Ele logo disse que apesar de estar machucado, ele estava bem e que o homem tinha o salvado. Além disso, ele deu boas notícias para ela, dizendo que não teria mais que se arriscar, pois apesar de não parecer, o rapaz é extremamente bondoso e resolveu ajudá-lo depois de escutar sua história, em troca de favores que ele facilmente poderia fazer. Rento apenas observava e escutava toda a conversa, percebendo que ele tinha salvado um possível pai de família, trabalhador e honesto, que apenas tinha tomado decisões erradas. Mais uma vez, o cozinheiro e sua esposa o agradecem, além de se apresentarem. Ele se chama Loris Cariello e ela, Isabela. E antes do Rento ir embora, eles perguntaram seu nome, a fim de saber quem salvou sua vida. Apesar de não querer falar, o Rento pergunta se o Loris poderia guardar o segredo, e respondendo que sim, o Rento se apresenta e vai embora. Inesperadamente, enquanto ele caminha pelos becos da cidade, indo em direção à casa da Loreno, nosso prota começa a ter pensamentos sanguinários. Ele pensa que é uma pena o homem ter família, e não ser um mentiroso qualquer, pois seria muito melhor se ele fosse do mal. Nosso prota estava faminto por carne humana, e aos poucos, perdendo seu controle. E mesmo com sua visão completamente vermelha e no limite de sua sanidade, ele entrou na casa. E ao ver a Loreno, ela estava brilhando, e ele não resistiu, a abraçando com muita felicidade. Poucos segundos depois, ele realmente perde o controle. Sua máscara muda de forma, e ele morde ela, e a chama de deliciosa. E como esperado, a Loreno se defende e coloca ele para dormir, dizendo que ele pode se desculpar quando acordar. Mas ela também nos surpreende, dizendo que se ele fosse agarrar ela, ele deveria fazer isso quando estivesse sóbrio, e que ele poderia comer ela qualquer hora que ele quisesse. Pouco tempo depois, o Rento acordou. E a Loreno, que já estava esperando por esse momento, perguntou se algo estava controlando ele e se ele estava sentindo impulsos estranhos. Ele respondeu que não, e ao lembrar que atacou ela, imediatamente se desculpou. Ela aceitou seu pedido de desculpas e disse que foi um acidente, e que nesse momento era mais importante ela saber de tudo que ele lembrava. Ao pensar um pouco, ele lembrou de um homem dentro do labirinto que estava deixando ele maluco de fome, pois ele parecia delicioso. Loreno já esperava por aquilo e falou que os ghouls realmente preferem carne humana do que a carne dos monstros. Ainda preocupada com ele, ela pediu para ver seu corpo, se seu ataque teria machucado ele de alguma forma. Como o Rento ainda se sentia culpado, antes de tirar sua roupa, ele pediu para ver a mordida que deu nela. E assim que ela mostrou, ele não poupou esforços em curá-la, e usando sua magia divina, ele fez a mordida sumir, deixando seu corpo exatamente como era antes. E durante o processo, ela disse que adorou a sensação daquela magia. Agora chegou a vez do Rento, e surpreendentemente, ao tirar sua camisa e se olhar no espelho, podemos ver certas diferenças. Ele tinha ganhado mais carne e seu corpo parecia mais humano, além de sua dicção estar muito mais fácil de entender. Apesar de não ter mudado tanto, ele passou por outra evolução existencial, e agora se parecia mais com um monstro chamado Ghast, que segundo a Loreno, é a versão mais fraca da linhagem dos vampiros. E antes dela contar suas teorias, o Rento percebeu que sua máscara mudou de forma, e conforme seus desejos, ela cobria as respectivas partes de seu rosto. Ainda assim, não era possível retirá-lo. Voltando às teorias da Loreno, ela estava analisando os pontos e disse que o fato dele ter evoluído de um esqueleto para um ghoul era muito estranho, porque existem diversas evoluções possíveis para um esqueleto, e o ghoul seria a mais distante de todas elas. Esse acontecimento levou ela a acreditar que as transformações do Rento estavam relacionadas com seus desejos, e como desde o início ele desejava parecer mais humano, ele irá evoluir para monstros mais próximos disso, levando a linhagem dos vampiros. Porém, suas evoluções estão ficando mais complicadas, já que dessa vez ele só evoluiu depois de morder o corpo dela e entrar em contato com sua carne e seu sangue.
E como em um sistema de rankings, ele não poderia evoluir de um esqueleto para um vampiro extremamente forte. Ou seja, ele somente poderia evoluir aos poucos, e cada evolução iria se aproximar mais de seus desejos. E a grande dificuldade desse processo seria descobrir os gatilhos para suas evoluções, além de ter que matar diversos monstros. Rento ficou extremamente feliz e aliviado com essa teoria, mas assim que a Loreno disse que ele tinha que ficar pelado, essa felicidade e alívio se transformaram em preocupação, pois mesmo ele sabendo que ela queria examiná-lo e fazer diversos testes com seu corpo para ajudá-lo nas evoluções, ela é extremamente maluca quando se trata de pesquisar monstros. Ainda assim, ela permitiu que esse exame acontecesse no dia seguinte, pois ele provavelmente estava muito cansado. Na manhã seguinte, enquanto Loreno dormia, Rento treinava no quintal, e ele estava se sentindo ótimo, pronto para voltar para o labirinto. Infelizmente, ele teria que passar no ferreiro antes, já que sua espada estava destruída. E chegando lá, o Clope ficou irritado, perguntando como ele tinha feito aquilo com sua espada. Ele contou que teve que derrotar um esqueleto gigante em uma área inexplorada, e por isso usou magia divina. Como o Clope sabia que era o Rento, ele deixou passar, e lhe entregou uma nova espada reserva, porque a espada que ele tinha encomendado ainda não estava pronta. Ao sair da loja, Rento percebeu que ao longo da conversa ele já tinha sido descoberto e que o Clope sabia quem ele era. E antes do app acabar, ele vê o Loris e sua esposa Isabela fazendo as compras para o restaurante, que provavelmente no futuro o nosso prota vai frequentar. E foi isso, rapaziada. Espero que tenham gostado desses 4 apps. Eu não sei vocês, mas eu tô bastante ansioso para ver as próximas transformações do Rento, porque sempre que tem um anime assim eu não consigo conter essa ansiedade. Não se esqueçam de deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho, para não perder a continuação desse e de muitos outros animes comigo. Tamo junto, fui!